Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você sabe como é que os deuses da mitologia nórdica conseguiram suas armas mágicas? Vou te contar essa história. Antes da gente começar, alguns recados. Na descrição desse vídeo aqui eu vou colocar alguns links de livros que tem a ver ou com mitologia nórdica ou com mitologia geral, então dá uma olhada. Eu também proponho que você nos siga nas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que é @oficialcdh. Lá a gente posta conteúdo exclusivo, interage com a galera, posta inclusive o andamento de projetos novos, viagens que a gente vai fazer, uma porção de coisas que só tem lá no Instagram, coisas que não vêm pro YouTube. Então nos siga, @oficialcdh. E além disso, você sabia que nós do Conhecimentos da Humanidade temos um sistema de apoio, que a gente chama de apadrinhamento? Então você pode se tornar um padrinho ou madrinha do Conhecimentos da Humanidade para dar esse suporte, esse apoio e ajudar para que a gente continue e cada vez mais cresça o canal do Conhecimentos da Humanidade. Para você saber o que você ganha em troca, porque tem recompensas, cada nível de apoio, de apadrinhamento, você tem uma recompensa diferente, tem recompensas novas, a gente está reconfigurando, já reconfiguramos a maior parte delas, se não todas, então dá uma olhada, o link vai estar na descrição, mas é catarse.me/Conhecimentos da Humanidade. Tudo vai estar aqui na descrição, dá uma olhada. Então vamos começar, vamos situar então o que é mitologia nórdica, quem são esses nórdicos? É uma galera, e aí tem suas diferenças e tal, a gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui, mas se a gente pegar uma parte da Alemanha para cima, a gente tá falando de mitologia nórdica, tá bom? Um resumão aqui, bem simplista, mas é mais ou menos isso. Então são deuses como Odin, Thor, Loki, que a Marvel lá fez toda a série de quadrinhos e de filmes que tem alguma base ali. E hoje a gente vai falar sobre eles então e de como eles conseguiram as armas mágicas. O tal do martelo do Thor, Odin tem uma lança, entre outras. A gente tem um deus que é o Loki. Ele foi meio que adotado, ele foi recebido pelos deuses de Asgard, que é a terra desses deuses principais, deuses da guerra, deuses da batalha, e Loki eventualmente aparece ali e Odin o recebe como um filho, às vezes como um irmão de sangue, mas como um filho. Só que Loki, ele é filho de gigantes e tal, que são inimigos dos deuses, então ele é meio da traquinagem, ele é meio da trapaça. É o Saci da mitologia nórdica. Ele prega peça. Thor é o deus da força, ele é um deus guerreiro e é o mais forte entre os deuses. Coisas que ninguém consegue fazer, ele consegue. Há controvérsias, mas ele também é conhecido por tudo que ele tem de músculo e de força, ele não tem muito de intelecto. Mas há controvérsias e eu quero mesmo é plantar discórdia aqui, como o Loki. Mas Thor, ele tem uma esposa, que é Sif, e ela é muito reconhecida. Uma das principais características de Sif são seus cabelos dourados, seus lindos cabelos. Eles estavam dormindo no castelo ali de Thor com Sif, e Loki, então, decide que quer acabar com toda essa vaidade de Sif. O que ele faz? O que faz mais sentido para ele? Rapa a cabeleira de Sif. Quando ela e Thor acordam, Thor olha e só tem uma explicação plausível para aquilo. Foi Loki. Não tem outra coisa. O cabelo dela não caiu, não teve outra pessoa que veio. Foi Loki. Então ele nem questiona muito. Ele já fica daquele jeito, né? Já é branquelo, ele fica ainda mais branco. Pega Loki pelo pescoço e fala: rapaz, você vai dar um jeito. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai resolver o que você fez com a minha esposa. Ou então, eu quebro cada um dos seus ossos. Loki não tinha muita escapatória, ele tinha que resolver. Ele tinha medo de Thor, apesar de várias peças que ele já pregou em Thor, várias coisas que aconteceram, algumas a gente já contou aqui no canal, vê essa playlist aqui de mitologia nórdica, e Loki falou, tá bom, eu juro, eu vou dar um jeito. O que Loki faz? Ele já tá ali planejando o que ele vai fazer. Na mitologia nórdica, os locais de residência dos diversos seres mitológicos acontecem em lugares diferentes. E aí tem um dos lugares que é a Terra dos Anões. E os anões na mitologia nórdica são conhecidos por exímios, excelentes artífices. Tudo que eles fazem ou tem um quê de poder ou de força, é especial, não é só um simples objeto, é dotado de alguma coisa especial. Ele pensa, eu vou viajar para a Terra dos Anões e vou convencer eles de dar um jeito, de fazer uma peruca real. Porque o Thor, ele vira pro Loki e fala assim, não me venha com uma peruca, não é uma peruca que eu quero o cabelo dela de volta. Então, a única resposta são os anões. Se eles não conseguirem, ninguém mais consegue. Então ele viaja para a Terra dos Anões e vai ao encontro de dois grupos de anões. Tem dois grupos mais famosos
nessa época ali dos anões. Um deles são conhecidos como Filhos de Ivalde, e o outro são dois irmãos, Brock e Eitri. Então ele primeiro vai para os Filhos de Ivalde e fala assim, ó, seguinte, os deuses estão convocando um evento, um concurso de quem faz as melhores armas. Ele inventando isso da cabeça dele, ninguém falou nada. E quem vencer vai ter honras e glórias e tal. Então eles precisam de 3 elementos, de 3 ferramentas que vocês vão criar, mas um deles precisa ser um cabelo. Veja, não é exatamente uma peruca, é uma peruca que vai ganhar raiz de algum jeito, que vai virar cabelo. Eu não sei o que vocês vão fazer aí, mas um desses 3 é esse cabelo. Aí eles pensam, falam assim, Loki, acho que não, hein? Não, nada a ver, você tá aí. Aí ele usa os concorrentes. Aí ele vira e fala, Brock e Eitri já estão nessa, já estão começando a fazer. Aí os filhos de Ivalde, não, beleza. Vamos nessa. E eles começam a fazer. Aí Loki vai até Brock e Eitri e conta a mesma história. Só que Brock e Eitri não topam. Mesmo falando, não, mas os filhos de Ivalde já estão nessa. Brock e Eitri falam, não, te conheço, você e sua artimanha, suas traquinagens, a gente não vai cair nessa. E aí Loki fala assim, tá bom, eu sei que vocês não confiam em mim, vocês não gostam de mim, vamos fazer o seguinte, eu coloco a minha cabeça em prova se vocês ganharem a competição. Vocês podem cortar minha cabeça. Aí Brock e Eitri já ficam, agora gosto, tamo dentro. E assim, os acordos foram fechados. Só que Loki não pode deixar de jeito nenhum que Brock e Eitri ganhassem o concurso. É claro que nesse meio tempo, Loki foi até os deuses Odin, Freyr e Thor para falar o que fez, para falar o acordo que foi feito. Lembrando que Freyr é um deus que não é de Asgard originalmente. Então nós temos Midgard, que é a nossa terra, nós temos Asgard, que é a terra dos deuses asgardianos ou Aesir, e nós temos Vanir, ou Vanaheim, que é a terra dos Vanir, que é uma outra classe de deuses. Enquanto os Aesir são deuses mais voltados para a guerra, são deuses mais marcianos, mais bélicos, os Vanir são deuses mais da fertilidade ou da natureza, ou forças da natureza em geral. Nós temos 3 representantes principais dos Vanir. Freyr, que é esse deus que vai aparecer na história, Freya, sua irmã, muito ligada à fertilidade, e o seu pai, o pai deles, que é Niord. Freyr é um deus muito ligado à claridade do sol, à chuva e, portanto, à fertilidade. Retomando então, esses 3 deuses, Odin, Freyr e Thor, ganhariam 6 presentes, 3 de cada grupo de anões, os filhos de Ivalde e Brock e Eitri. E aí eles iam escolher qual dos grupos de anões ganhou o concurso. Sendo que Brock e Eitri, se ganhassem, teriam a cabeça de Loki. O que Loki fez então? Loki se transformou numa mosca, porque Loki tem essa possibilidade. Ele consegue se transformar em diversas formas. Existe uma outra história que ele brigou com Heimdall, a gente até já contou aqui, Heimdall é o guardião da Bifrost, né? A ponte que liga a Terra com esse mundo dos deuses, e ele foi se transformando em vários animais, só que Heimdall também consegue se transformar, então os dois vão se transformando, é uma loucura. Tá aqui o vídeo, inclusive. Mas, nesse momento aqui, ele se transforma em mosca e fica ali só observando o que Brock e Eitri estão fazendo para poder atrapalhar. Nessa dupla de irmãos Eitri e Brock, Eitri é o que de fato faz as coisas e Brock fica meio de auxiliar. Geralmente ele fica ali na forja, ele fica mantendo o fogo aceso com o fole, com o ar. A primeira coisa então que Eitri prepara é a pele de porco. Uma pele de porco ele prepara ali, coloca umas runas, faz uns paranauê ali, coloca na forja e fala pro seu irmão Brock: mantenha o fogo da forja estável, então trabalha aí no fole, que eu já volto. Qualquer coisa que você fizer pode desandar as coisas. Eitri sai e Brock fica ali. Nesse momento, quem aparece? Loki, como uma mosca, pousa na mão de Brock e dá aquela picada. Era uma mosca mosquito, uma mosca que picava. E aí ele tá ali, recebe a picada, mas se manteve. Ficou ali no fole, mantendo o fogo certinho. Eitri volta, olha como ficou o trabalho, prepara ali, deixa de lado, faz uns paranauê a mais ali. Depois ele pega ouro, também prepara, faz as suas coisinhas lá, bota na forja e fala a mesma coisa pro Brock. Dessa vez eu preciso de mais atenção, tá? Porque aqui é mais delicado ainda. Brock diz: deixa comigo. E continuar ali no fole. Loki, que obviamente tinha que fazer de tudo para o material ser ruim, dessa vez pousou no pescoço e deu uma mordida 2 vezes mais forte. Brock continuou ali, deu aquela mini sentida assim e continuou, não se abalou. Eitri volta, pega o material ali finalizado ou quase finalizado, dá uma trabalhada e finalmente coloca o último material
na forja. Esse material era ferro. Eitri vira para Brock e fala o seguinte: dessa vez, qualquer instabilidade mínima vai acabar com o trabalho, vai trazer algum problema. Então eu preciso de ainda mais atenção e ritmo e constância. Brock, deixa comigo. Eitri sai e Brock lá, concentradíssimo. Loki, transformado em mosca, pousa no olho, na pálpebra de Brock e pica tão forte que começa a sangrar. E vai escorrendo e vai no olho e Brock ali tentando se manter com aquele sangue, rapidamente tira uma das mãos, dá uma limpada e volta. Quando o Eitri voltou, ele já percebeu o que tinha acontecido. Esse pequeno momento que Brock teve para limpar o olho já foi suficiente para não deixar o material do jeito que eles tinham pensado. De qualquer maneira, eles terminaram, embrulharam tudo e foram para Asgard para encontrar com os filhos de Valdi e começar a competição. Quando Brock e Eitri chegaram, viram que Loki estava com os itens dos filhos de Valdi e os deuses, não só os três, mas vários dos deuses estavam ali dispostos em tronos de julgamento. Só que a palavra final ficaria com os recebedores dos presentes, ou seja, Odin, Thor e Freyr. Loki, com o primeiro dos presentes dos filhos de Valdi, entrega um dos itens para Odin. Odin olha o primeiro item e é uma lança. Uma lança incrível, chamada Gungnir. E essa lança era mágica. Conforme ele arremessava, nada parava o seu caminho rumo ao alvo. Loki então pegou o segundo item, um itemzinho assim, ó, e entregou para Freyr. Freyr, conforme foi abrindo, o negócio foi abrindo e descobriu que era um navio chamado Skidbladnir. E esse navio, ele tinha exatamente essa característica, a possibilidade de virar um treco que você coloca na carteira, assim. E ao mesmo tempo ser um dos maiores navios. Fora isso, ele sempre encontraria bons ventos rumo à sua jornada. O terceiro item, presente dos filhos de Valdi, era o tão esperado cabelo, peruca de Sif, que foi dado para Thor. Thor então chama Sif, vem cá meu amor, e coloca ela, careca total, coloca a tal da peruca e assim que entra em contato com o couro cabeludo dela, vai criando raízes e começa a se comportar como um cabelo normal, um cabelo natural. Aquele era de fato o cabelo de Sif. Thor dá uma olhadinha pro Loki assim, ok. Não vou quebrar todos os seus ossos. Agora era a vez de Brock e Eitri entregarem os seus presentes, os seus itens para os deuses. E Loki já começa a ficar um pouco receoso, mas ele tem o super trunfo, né? Ele tem o cabelo de Sif. Esse foi o motivador de tudo isso. Então, apesar do receio, ele tá mais ou menos seguro. O primeiro item foi dado a Odin. Então Brock foi lá, pegou o item que foi forjado com ouro, um item pesado, entregou para Odin. O nome desse item era Draupnir. Era uma espécie de anel ou bracelete e ele tinha uma característica muito importante. A cada 9 dias, ele gotejaria, meio que ele pingaria 8 anéis ou braceletes de igual peso para presentear quem que ele quisesse, ou então até acumular riquezas. E Odin, nossa, bacana. Mas pô, eu ganhei essa lança aqui também, né? Essa lança aqui vai me ser útil na guerra. Vamos ver, vamos ver. O segundo presente, o segundo item, foi dado para Freyr e foi feito com aquela carne de porco ali. E era Gulimbursti, um javali com pelo de ouro que poderia levar Freyr para onde ele quisesse. Atravessar céu e mar, dia e noite, com velocidade superior a dos melhores cavalos. O pelo, inclusive, de ouro, reluzia, então ele conseguiria a claridade onde quer que fosse, nada poderia impedir a sua travessia, a sua caminhada. E agora nós temos o último item, aquele item que foi danificado por conta da picada de Loki no olho de Brock. Então os irmãos pegam o item com certo pesar, mas ainda assim confiantes, e entregam para os deuses. Thor olha e é um martelo chamado Mjolnir, um martelo que nunca erra seu alvo e volta para sua mão depois de ser arremessado. Nunca mais vai precisar se preocupar com a distância que ele foi lançado, porque além de acertar, ele ainda retorna. Ele retorna para a mão daquele que joga e não para a mão do Thor. Então aqui é aquela ideia da Marvel, né, que ele volta para o Thor, só Thor consegue, aqui muda um pouco. Por isso que tem uma outra história, também contada aqui no Conhecimento da Humanidade, do furto do martelo do Thor acontecendo depois. E até algumas pessoas nos comentários desse outro vídeo perguntaram: ah, mas o martelo não volta pro Thor, era só ele pedir de volta. Não, esquece Marvel. Ele volta para quem o arremessou. Voltando para a história, qual que era o defeito desse martelo? O cabo. Era um
puta martelo, mas com um cabo que só cabia uma mão. Em geral, os martelos de guerra eram sempre usados com duas mãos. Era o comum. Ele tinha que usar com uma mão só. O que no fim das contas era até melhor. Afinal de contas, ele podia ter uma outra mão livre. Como o mais forte dos deuses, bate aqui e arremessa ali. Os deuses então se reuniram, conversaram, trocaram ideias e chegaram à conclusão de que o martelo do Thor, o Mjolnir, era o melhor dos itens. Porque além de, ser ali ágil, fácil, não errar o alvo e tal, aquela coisa toda, seria uma grande vantagem na guerra que ia estourar. Em algum momento era sabido que ia estourar a guerra com os gigantes. E aí eles decidiram que Brock e Eitri seriam os vencedores. Acontece que, em troca da participação de Brock e Eitri, Loki tinha prometido seu pescoço. Então ele tentou sair correndo, tentou argumentar primeiro, não deu certo, ele então tentou fugir correndo, ele tinha uns sapatos especiais, tentou sair fora e ainda saiu gritando, vem me pegar. Brock virou pro Thor e falou assim, você ainda tá com seu martelo na mão? Thor falou, tá aqui. Brock falou, você não quer testar? É um ótimo momento. E Thor arremessou o martelo e acerta o Loki, que cai ali, é levado de volta pro evento, e ele era muito ardiloso e persuasivo. Então ele já começa a bolar uma estratégia do que fazer. E aí ele encontra uma solução, pelo menos imediata. E ele diz o seguinte, olha só, beleza, mas o que foi prometido foi a cabeça. Nenhum dano pode ser feito no pescoço. O pescoço não estava no acordo. Você tem que tirar a cabeça sem danificar o pescoço. Brock e Eitri se olharam assim, impossível. Não tem. Não dá. E aí eles, não, mas você não vai sair ileso dessa. E aí eles decidiram então mudar o acordo. Não, beleza, a gente vai te deixar vivo, porque, todo mundo concorda que você tem razão, mas a gente não quer mais que você espalhe suas mentiras e suas travessuras. Então a gente quer pregar sua boca. Então eles pegaram material de couro e outros materiais para tentar costurar a boca de Loki. Inclusive lá no filme da Marvel tem referências a isso. Então eles tentam fazer isso, no primeiro momento não dá, parece que Loki tem algum tipo de magia ou de proteção que eles não conseguem furar a pele, mas aí eles desejam uma furadeira especial e essa furadeira aparece com eles finalmente conseguem fazer os furos e tapa a boca. E assim, durante um período importante, Loki fica sem poder persuadir e enganar ninguém, fica ali com a sua boca presa. Mas é claro que isso não dura tanto tempo assim. Logo nas histórias seguintes, Loki já tá pimpão lá, fazendo suas travessuras. E aqui vale mais uma curiosidade, que Freya, irmã de Freyr, também tinha um item mágico, um colar, chamado Brisingamen, que também foi dado por anões. E aí tem uma série de controvérsias de como é que ela conseguiu esse colar. Alguns dizem que foi mesmo pela troca sexual, né? Eu quero, então me dá isso aqui e tal, com uma série de anões. E aí esse colar é roubado em determinado momento. Mas o importante é que esse colar foi usado por Loki já em determinado momento, e ele transforma quem usa em águia, que dá a possibilidade de voar. Mas eu quero saber você, qual que é a sua arma mágica e como que você a ganhou? Deixa aqui nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima.